Recebe então psicograficamente 17 páginas de instrutiva mensagem discorrendo sobre os deveres espíritas e assinada por um amigo espiritual. Era 8 de julho de 1927. O primeiro passo havia sido dado. O segundo, comunicar ao seu confessor de muitos anos, o padre Sebastião Scarpelli, sua decisão de estudar e seguir o espiritismo. As reuniões tornaram-se parte do dia a dia daquele jovem de 17 anos e, embora o arrefecimento do entusiasmo dos companheiros dos primeiros momentos, os quais foram rareando nas reuniões, começa a receber dezenas, centenas de mensagens em forma de verso e prosa de diversos autores, páginas essas encaminhadas por seu irmão José para publicação em vários jornais espíritas como o Aurora, dirigido por Bittencourt Sampaio, e não espíritas como o Almanaque de Lembranças, editado em Lisboa, Portugal. Em 1928 passa a colaborar em reuniões de desobsessão e em janeiro de 1929, Dona Carmen Perácio percebe mediunicamente um quadro espiritual, no qual se via Chico cercado de centenas de livros trazidos por vários espíritos desencarnados. O exercício consciente da mediunidade começou a propiciar a Chico o equilíbrio e a paz que ele, em raras ocasiões, experimentara nos 17 anos vividos até ali, embora os espíritos o buscassem de maneira insistente para escrever por seu intermédio. No aspecto pessoal, contudo, as coisas não se alteraram em nada. Prosseguia consagrando mais de 13 horas por dia à atividade de auxiliar de cozinha, balcão e porta numa modesta venda, obtendo diminuta remuneração com que ajudava seu pai na composição dos recursos para manter a família. Num tempo de grandes dificuldades, Chico, cuja personalidade já se distinguia por uma humildade pura e sincera, nem de longe imaginaria naqueles dias onde acabaria levando-o a abençoada mediunidade que se desenvolvia cada vez mais em si mesmo para as realidades do mundo espiritual. A terceira década do século XX surgiria para um planeta mergulhado em crises econômicas e políticas. Mesmo no Brasil, agitações na região sul do país vaticinavam problemas sociais de desfecho imprevisível. Dada a inexistência de processos eficientes de comunicação de massa, problema que o rádio resolveria pouco tempo depois, essas perspectivas não chegavam a afligir o povo das cidades menores e mais distantes dos centros mais desenvolvidos. Indiferente, portanto, aos acontecimentos mais marcantes da vida da sociedade que se modernizava, Chico prosseguia na sacrificante rotina imposta pelas necessidades de sobrevivência. Acontecimentos inesperados, contudo, começariam a produzir alterações nesse quadro.
O exercício da mediunidade no período de 1927 a 1931 foi intenso, fase definida posteriormente por Emmanuel como de necessária experimentação para Chico. Pouco depois de ter completado 21 anos, numa tarde de domingo daquele 1931, durante uma pequena reunião de preces ao ar livre, num local chamado Açude, Chico vê pela primeira vez a figura de Emmanuel, que se lhe apresenta dentro de reflexos luminosos na forma de uma cruz, e que, objetivamente, passaria a orientar-lhe o exercício da mediunidade, sugerindo que Chico procurasse sempre se inspirar em Jesus e Kardec, e que se, em algum momento, ele, Emmanuel, parecesse se afastar desses mestres, que o médium se afastasse dele e seguisse os dois. Em contrapartida, quase em seguida, ocorre a desencarnação de Cidália Batista, sua segunda mãe, ocorrência de grande repercussão no ânimo de Chico, visto ser ela uma das poucas pessoas que procuravam entendê-lo. A partir de agosto daquele ano, espontaneamente em reuniões ou fora delas, de forma quase impulsiva, 14 espíritos de poetas brasileiros e portugueses, como Antero de Quental, Olavo Bilac, Castro Alves, Guerra Junqueiro, entre outros, transmitiram por Chico 60 poemas que serviram para que Manuel Quintão, então presidente da Federação Espírita Brasileira, com quem Chico já se correspondia há vários anos, tomasse as primeiras providências para a publicação do primeiro livro reunindo sua produção mediúnica. Nos últimos dias daquele primeiro ano da década, desenvolveram-se em Chico de maneira mais intensa e mais clara a vidência, a audição e outras faculdades mediúnicas. Por outro lado, do ponto de vista físico, passou a experimentar a perda gradual da visão do olho esquerdo. 1932 marcaria o lançamento do Parnaso de Além Túmulo, fato que repercutiu além da seara espírita pelo número de renomados autores cujas criações apareceram no livro, merecendo uma crônica de destacado escritor da época, Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, que, no Diário da Noite, edição de 10 de julho, entre outras considerações, disse que os poetas de que Chico era intérprete apresentavam as mesmas características de inspiração e expressão que os identificaram no planeta.